Olá, muito boa noite, como estão todos? Espero que estejam todos bem. Cá estamos nós para a nossa jornada de oração. Hoje é a 358ª jornada de oração. Estão todos bem? Espero que sim, graças a Deus. Eu também vou indo dentro da graça do que me é permitido e vocês com certeza também vão indo dentro da graça do que vos é permitido, não é? Então, espero que estejam, na verdade, bem, de saúde e que estejam felizes. Olá, Dete, Margarida. Boa noite. Então está tudo bem? Por aí, Dete. Susana Roque, boa noite. Cláudia Figo, boa noite. Boa noite, Cláudia Figo. Rosário Santos, boa noite. Estão todos bem? Esperamos que sim. Rosário Santos, boa noite. Agora pus aqui o outro. Graziela Calado, como está? Boa noite, minha amiga. Sim, amanhã vamos aí depois das 17. Está bem. Olá, minha querida amiga, como está? Passo bem? Bem, obrigada. Agora só. Wanda Jerónimo, estou muito mal. Um beijinho para si e para todos. Então, mas estás muito mal porquê? Uma boa noite, Andreia. Olha, fez-se escuro. Conceição Ribeiro, Alzira Santos, Cláudia Figo, Susana Roque, boa noite a todos, beijinhos. Graziela Calado, Alzira. Tenho que fazer assim com este dedo. Olá, meu querido amigo, boa noite. Andreia Monteiro, boa noite. Depois telefonei-te, não me atendeste. Lourdes Tavares, Teresa Neto, Wanda Jerónimo. Estás muito mal porquê? José Luís, boa noite, um grande abraço. Rui Carvalho, boa noite, um grande abraço. José de Almeida, Sónia Souza, boa noite a todos. Está tudo bem, Sónia Souza? Ana Carreira, muito boa noite. Helena Reis, Fernanda Aquino, boa noite. João Gabriel, boa noite. Vamos estar hoje o João Gabriel. Ana Paula Nancy, boa noite. Abraço para o Chico, Banda Jerónima, mandei mensagem pelo WhatsApp, é comigo, não um menino. Está bem, pois vejo ao fim, porque hoje não fui ao WhatsApp ainda. Ana Paula Venâncio, Maria Edith, beijinhos. José Luís. Ai. Olha. Já começou. Lourdes Tabares. Maria de Souza, Fátima Bejuca, Matos, Célia Maria. Boa noite. Está bem, amanhã falamos. Ok, ainda bem. António Luís, Conceição Ribeiro, Estrofina More, Iris Ferreira, boa noite também. Estás com sono, mano? Não estou com sono, estou cansado. Lucinia Caetano, boa noite. Por acaso estou cansado. Não é sono, é cansado. E maldade do dono também. Então, estamos todos bem? Está, amigo. O menino tem de ficar 14 dias em confinamento, mas está tudo controlado connosco. Grata sempre. Está bem. Ana Carvalho, boa noite. Amor e gratidão. Marlene Cordeiro, boa noite. Marica Gomes, boa noite. Olha. Já jantaram todos?
boa noite. Anselmo, boa noite. Nélia Capela, boa noite para todos. Para a Nélia também. Hoje tenho frio, nem sei se está frio ou não. Mas acho que está. Eu tenho. Sei isso. Que engraçado. Cláudia Mendes. Então, Cláudia Fonseca, boa noite. Cláudia Mendes já tinha dito boa noite. Li a tua mensagem. Estás contente? Ana Lopes, olá. Já se sente o fresquinho do outono. Então não sou só eu que estou frio. Eu tenho frio. Já se sente o fresquinho do outono. Portanto, já não sou só eu que tenho frio. Ana Lopes diz boa noite a toda a gente. Vou dizer bem, Ana Lopes diz boa noite a toda a gente. O meu cabelo está demasiado grande. Tenho que ver se vou cortar. Já parece o Einstein. Mas às vezes até é bonito giro de ser o Einstein. Então estão todos bem, não estão? Que bom, que maravilha. Que simpático da vossa parte estarem todos bem. Luísa Silva, boa noite. Obrigado, Sónia, já que fico bem de qualquer maneira. Lourdes Tavares. João Batista, boa noite. Cici Santos, boa noite. O dia hoje não foi fácil, nem por isso, panela e aí. Mas os nossos dias nunca são fáceis. Há dias mais difíceis, outros mais fáceis, mas a verdade é que nós não temos dias muito fáceis. Fátima Branco, uma santa boa noite, uma santa noite para todos. Hoje é que vai ser a lua cheia, depois da meia-noite. À meia-noite, 35 ou 55 é que vai ser a lua cheia. Parece que a minha câmera deve estar suja. Eu estou a aparecer bem. Ou é impressão minha? Estou a aparecer bem, meninos. Sim. Susana Roque diz que sim, é porque estou. Cláudia Mendes diz que sim. Ana Lopes diz que sim. E dizemos ao Linda Lopes um abraço de luz. Muito grande. Enorme.
Linda Gonçalves, muito boa noite a todos. Um abraço grande e enorme dela para vocês e vocês para ela. Ah, já viram? Mas cheia na sua plenitude só está à meia-noite e qualquer coisa. Ok. João Gabriel diz que se vê bem. Conceição Ribeiro. Anabela Menezes. Então hoje também vamos ajudar a Mabilda. Tenho que pôr hoje Mabilda Murta porque não me lembro do outro nome. Iris Ferreira, pois, mas ele tem escola cedo. Havia de estar a dormir já. Agora começa a escola, os meninos e as meninas têm que se deitar mais cedo. E até eu faço conta que vou começar a escola para me deitar mais cedo, que é para ver se durmo mais profundamente e levantar mais cedo e atender as pessoas mais cedo. Vocês têm que começar a ver a vir mais cedo, não é vir às 6 da tarde, é vir às 3, às 2h30. Amanhã não, amanhã não podem vir a essa hora porque amanhã tenho que ir fazer uns exames físicos. Nélia Ferreira, boa noite. Ai, que horror. Pode ser também eu estar com fome. Pode ser tantas coisas, não é? A Bíblia Murta, sim senhora. Era mesmo isso. Então, vamos todos ajudar-nos uns aos outros para ficarmos todos mais concertados e mais... tem mesmo frio. E mais... Não é Matilde, é Mabilda. Então, têm aprendido alguma coisa com o Big Brother? Têm visto o Big Brother? Algum de vocês? O que é que se está a passar na casa mais vigiada do mundo? Não é? As notícias, têm visto notícias? Eu não tenho tido tempo, não, estou desatualizado. Ninguém me quer atualizar? Como é que estamos em relação ao vírus em Portugal? Mas é verdade, não quero mentiras. Acham que já podem andar todos mais descansados? Eu acho. Mas se vocês acharem, eu concordo. Do vulcão nas Las Palmas? Oh, que problema. E o Papa? Aconteceu alguma coisa pelo Papa? Ah, não, é só Niciosa, Santiago e o Papa. Não, eu não acho. Em relação ao vírus, não achas? Pois não, Ana. Eu também não acho. Olha, eu estou a aquecer as minhas mãos com a minha cara. Não sei o que está mais frio, se é a cara ou se é as mãos, mas estou a tentar aquecer.
Tiroteio numa universidade na Rússia. Oh, isso não, nunca ouvi falar que havia tiroteios na Rússia. Tiroteio numa universidade na Rússia? Olha, essa é novidade. Nunca tinha ouvido falar tal coisa. Morreu muita gente? Ou só foi os tiros? Se me tivessem a dizer que era tiroteio numa universidade americana, eu achava normal, mas na Rússia, não sei. 6 mortes. Na Rússia, 6 mortes num tiroteio. Já morre tanta gente de Covid e as pessoas ainda se lembram de pegar numa arma e começar para aí aos tiros. Não é? Então, hoje eu não queria falar muito, porque eu não me apetece falar hoje muito, não sei porquê. Hoje não estou naqueles dias que me apetece estar. Apetece-me fazer-vos companhia, sincero. Mas vocês só me deram essas notícias, não me deram muita. A forma que falam e agem sobre o vírus parece que está quase tudo extinto. Está. Elsa Antunes, boa noite. O tiroteio foi desencadeado por um aluno de Direito com 18 anos. Mas na Rússia? Vocês têm a certeza que foi na Rússia, que não foi na América? Isilda Luís, boa noite. Um beijinho grande. Sim, foi na Rússia. Olha, que estranho. Na Rússia. Oh, meu Deus sagrado, o mundo está perdido. Realmente, olha, que é de estranhar. Então na Rússia nem existe porte de armas. Nem legal, nem ilegal. Na Rússia. Oh, valha-me Santo Ambrósio. Então, vá, vamos fazer uma viagem. A mim apetece-me fazer uma viagem. Por isso vou fazê-la. Vocês. Está bem, eu vou ver depois. As autárquicas estão à porta. Então, as eleições são no domingo, não é? A ver se não me esqueci de votar. Está a meter medo, desde os comportamentos humanos à natureza. O mundo está um bocadinho perdido, tá? Boa noite, Paula Marcelino. Mas é tudo a ver se consegue o poder, Iris Ferreira. O poder. Todos querem o poder, para depois não fazerem nada. Nem saberem dar o exemplo. Se há recuperação no mundo, que remédio? Então, por 2 bilhões de pessoas quererem o mundo assim, não quer dizer que os outros 7 queiram. Os outros 7 não, os outros 6. 5,5. Estou quem está mal muda-se. Se as pessoas que estão no mundo só estão para fazer maldades, têm que se mudar. Existe, por acaso, um plano espiritual que as pessoas podem ir viver para lá.
não há mudanças para melhor nos velhos políticos e nas pessoas não tenham essa ilusão. A mudança que pode haver é a nossa mudança interior e nós, como eu ontem disse, transmitirmos isso para todos, para o exterior, não é? E essa mudança, então, a utilização da temperatura mínima prevista, Leiria, está a vermelho. Por isso é que eu tenho frio. Agora já percebi. Me dias que ainda vai fazer uma temperatura de 5 graus, 5 graus, que já é frio. Então eu estava a dizer que a mudança faz-se do interior. A mudança faz-se do interior das pessoas para o exterior, não é do exterior para o interior. E às vezes os políticos têm essa insensatez, fazem uma mudança do exterior para o interior. Depois chegam ao poder, aí vai chover. Pronto, se vai chover, pode ser que a gente se sinta melhor. Eu não, eu gostava mais que viesse sol. Agora que havíamos ter verão. Estamos no fim de setembro, fim de outubro um mês, fim de novembro 2 meses e fim de dezembro 3 meses. Ai, oh Elsa, para quê? Há livros que descrevem o Vale dos Suicidas, não é o Vale dos Mortos que se diz. É o Vale dos Suicidas como um lugar horrível. Não é bem assim, porque também conta muito o que a pessoa leva, mesmo depois do suicídio, porque interromper a vida para nós é grave, é muito grave, qualquer pessoa que interrompa a vida, mas é um ato do livre-arbítrio e quando não é do livre-arbítrio é um ato de uma doença, portanto que é perfeitamente compreensível. E para nós é grave porque vimos, mas há muitas coisas muito mais graves do que isso. Por exemplo, as pessoas comportarem-se mal umas com as outras. Só de ver na novela a viagem é angustiante, é assim senhor. Por isso é que eu vos mandei ver a novela. Mas também há onde reparar, por exemplo, que as pessoas que foram para esse vale e que fizeram essas coisas são pessoas que tiveram um temperamento difícil enquanto vivas e levaram consigo esse temperamento, esses maus sentimentos, esse ódio, esse rancor, essa raiva. E é por isso que é criado aquele mundo paralelo e é por isso que as pessoas vão para aí, não é? Quando realmente cometem o suicídio. Agora, se for uma pessoa que viveu segundo as regras e porque de um momento para o outro, por uma fragilidade, suicidou, não vai para aí, porque o seu interior, que é o que levamos, não é? Depois de deixarmos os corpos, levamos o nosso interior. O seu interior é um interior positivo. Houve ali um acidente de percurso na vida dela, ou por uma questão de doença, ou por por uma questão de doença ou qualquer coisa que provocou a pessoa fazer essa situação. A situação é horrível e é má na medida em que a pessoa tem um temperamento também horrível e mau. E os campos espirituais estão construídos, entre aspas, não é? De forma, porque são as pessoas que os constroem, de forma a quando as pessoas saem da Terra, a forma como elas estão. As formas como elas estão. Se são pessoas odiosas, pessoas rancorosas, pessoas que fizeram mal umas às outras, pessoas que, por exemplo, tiveram uma atitude e que estragaram muitas famílias, pessoas que não souberam viver a vida, que vivem amarguradas, angustiadas, que vivem sempre descontentes com o meio em que vivem e com a própria vida. Daniel Trepado, boa noite. Pensava que tinha já ido às ortigas. Então, essas pessoas, claro, têm um campo magnético, espiritual,
assustador, não é? Mas não quer dizer que aconteça a todos, pois evidentemente que o número dos suicídios está a evoluir porque as condições na Terra começam a ser insuportáveis para algumas pessoas que são mais frágeis, para algumas pessoas que não têm, às vezes que até têm vergonha daquilo que se está a passar e vergonha daquilo que fizeram, e, portanto preferem ir embora. Não é a melhor opção, é uma opção. Eu, por exemplo, sou apologista da morte assistida. Estavas a adormecer a menina e agora ela já está a dormir, ainda bem. Sou apologista da morte assistida, da eutanásia, como muito queiram chamar. Prefiro a isso que as pessoas se suicidarem, porque haverá uma outra consciência, haverá uma outra preparação. Não é tudo tão rápido, um momento rápido, um momento em que não se pensa, um momento em que se atira para o precipício. E com a morte assistida já não, já é um momento consciente, já é um momento que se quer, já é um momento sem ser de raiva, de rancor, muitas vezes de ódio e de pressão, principalmente depressão. A pessoa quer morrer, mas quer morrer com dignidade humana. E as pessoas muitas vezes não aceitam isso, como não aceitam, por exemplo, as pessoas que querem nascer com alguma dignidade humana, mas querem nascer com determinadas deficiências físicas, neurológicas, e as pessoas também não as aceitam, não são bem-vindas, esquecem-se elas que um dia vão passar por isso, e muitas delas, outrora, no tempo e no espaço, já passaram por isso. E então esse esquecimento é que faz com que as pessoas depois possam ter um julgamento não assim tão real e tão assertivo, mas um julgamento que fazem na moralidade humana, o que é moralmente correto, o que é moralmente incorreto, não é? As pessoas muitas vezes cingem-se à moralidade e não se cingem-se ao foco, à questão, ao porquê, tentarem pôr-se no lugar do outro, entenderem o porquê desse acontecimento, o porquê que se fez isso, o porquê que se fez aquilo, porque às vezes isso é um impulso instantâneo, e para esse impulso instantâneo as energias negativas unem-se todas, e mesmo que a pessoa não saiba fazer uma série de coisas, acaba por fazer. Mas prefiro então que a pessoa tenha uma certa consciência e seja a pessoa a escolher e ser auxiliada, porque às vezes há pessoas que não aceitam o facto de, por exemplo, serem doentes, ter uma doença terminal, e antes que a tenham, elas preferem ter má vida. Também é verdade que as pessoas que as rodearam não souberam lidar com esse problema. E quem sabe, não é? Quem é que sabe lidar assim com esses problemas? Não souberam lidar com o problema em si, e então a pessoa escolheu aquele caminho porque não quer mais estar. O que mais pode acontecer é essa pessoa não, às vezes vem rapidamente à Terra, outras vezes demora mais tempo, porque vai-se ter que reestruturar como essência, como energia, e aí então terá uma preparação para vir de novo à Terra. Então ontem eu pensava que havia muitas pessoas que tinham morrido, ainda não havia a pandemia, e que essas pessoas, pronto, muitas, nós podíamos logo pensar, pronto, estas viram-se livres porque morreram antes da pandemia, mas a verdade é que elas podem estar no meio da pandemia, porque já nasceram muitas delas, e podem estar a sofrer com a pandemia. Portanto, as coisas não podem ser analisadas assim, têm que ter uma certa objetividade e têm que ser analisadas sobre vários pontos de vista, nunca só num ponto de vista, porque um ponto de vista fica logo equinado essa observação. Nós temos que pôr-se nos vários ângulos para observarmos o problema das várias formas possíveis e imaginárias, para termos a certeza que e se fizéssemos isso não ficávamos às vezes com tanta pena, com tanta tristeza, os familiares não ficavam com o sentido de perca, porque havia realmente uma forma das pessoas compreenderem o ato em si da outra pessoa. Evidentemente que as doenças mentais, portanto a depressão, muitas vezes a falta de força anímica, a desmotivação, leva-nos a isso. Mas também é verdade, quando nós vamos ao psiquiatra, o psiquiatra não tem o cuidado, a não ser só de nos atender muito rapidamente, de administrar drogas, e não tem a pachorra, nem a paciência, nem o cuidado
conseguir também observar o problema, se o problema é físico, não é? Se o problema é psíquico. Então, aí, dar uma outra ajuda. O papel do psiquiatra havia de ser mais extensível e havia de ser sempre acompanhado por um bom psicólogo. O psiquiatra, a consulta devia ser de psiquiatria e de psicologia ao mesmo tempo, quase, ali ao mesmo tempo, para se perceber exatamente, porque temos ferramentas, não é? Para percebermos exatamente o que podemos fazer, não é só passar um antidepressivo, não é só, nós sabemos que as consequências dos antidepressivos às vezes são muitas, todos os medicamentos para a cabeça, as consequências às vezes são nefastas, têm efeitos secundários muitas vezes grandes, não é? Então, partia-se para gastava-se mais dinheiro e mais tempo, mas era uma mais-valia porque conseguíamos manter a pessoa sobre a face da terra, não é? Só de todo, se ela não quisesse, é que não a manteríamos. Mas às vezes é o homem que se comporta como um ser egoísta e não é capaz de ter a humanidade em si, já nem falo na espiritualidade, a humanidade em si, para tratar os problemas. Quantas vezes vocês chegam e às vezes por coisas de nada, vocês chateiam uns com os outros, dizem mal uns dos outros, vocês amaldiçoam uns aos outros. Quantas e quantas vezes vocês fazem isso, não é? E isso pode causar numa outra pessoa, quando a rebaixamos, como quando não quando a rebaixamos, quando não somos capazes de dar para elas algo, para elas se agarrarem, uma força para elas se agarrarem, as pessoas evidentemente que acabam por desistir da vida. E quem lhes pode levar a mal, quem lhes pode julgar, só elas próprias se podem julgar. Mas se nós pensarmos um pouco, todos nós somos responsáveis, porque realmente e a comunidade médica então é a grande responsável, e a comunidade política é a grande responsável por isso mesmo, porque a comunidade política deveria criar condições para as pessoas se sentirem bem, minimamente bem, e viverem minimamente bem, o que não queria, e a comunidade médica havia de prestar uma maior atenção a cada paciente, a cada doente que tem, e não o faz. E as várias especialidades haviam de se unir, não serem tão orgulhosas, e discutir o problema de um indivíduo, e depois do outro indivíduo, e depois do outro indivíduo, e depois do outro indivíduo. E assim conseguiria-se ajudar e auxiliar muitas pessoas e conseguiria-se resolver esse problema. Agora, evidentemente, não funcionando a política, não fazendo o seu papel que deveria fazer, por um lado, a medicina não fazendo o seu papel como deveria fazer, por outro lado, dá origem a isso mesmo, a que as pessoas muitas vezes queiram partir antes do tempo. Então, em vez de haver leis punitivas ou proibitivas, as leis haveriam de ser libertas e ser legalizadas com a condição de a medicina, os médicos, os psiquiatras, os psicólogos trabalharem em conjunto e todos os médicos devem trabalhar em conjunto, que é uma das coisas que a medicina mais para a frente vai ter que fazer se quer resolver os problemas das pessoas e não terem tanto vista aos ganhos, aos lucros que são imensos, então se importarem mais com o ser humano como ele é, não é? Depois do acontecimento, coitadinho, nós podíamos ter feito isto, podíamos ter feito aquilo, podíamos ter feito aquilo outro. Quantos médicos de família sabem que há pessoas que eles atendem que no seio da sua família existe muito desequilíbrio e era dever, portanto, de eles fazerem alguma coisa por essas famílias, para que não acontecesse essas coisas por esses doentes, não é? Portanto, aí a comunidade médica tem uma grande responsabilidade e a comunidade política então tem uma responsabilidade muito maior, porque cobra muitos impostos, faz muitas coisas, mas não faz nada para o bem comum, lá está. Não faz nada, favorece mais aqueles que estão desenvolvidos financeiramente do que favorece aqueles que estão financeiramente mais baixos. E nós vimos
Por exemplo, um ordenado em França é mínimo é de uma maneira, em Portugal é noutra, na Rússia é noutra, em todos os lugares os ordenados mínimos, há ordenados mínimos que são uma verdadeira estupidez em diversos países. As pessoas trabalham, as pessoas têm direito a um ordenado com dignidade e com muito respeito, e as pessoas infelizmente não têm. Isso pertence à comunidade política e à comunidade económica, não é? Mas a economia é mesmo assim, quer ver o lucro, não importa o capital humano. Importa-lhes o capital humano para o lucro, não para realmente, não, para o bem-estar, não é? Porque uma pessoa que realmente consegue alcançar um certo nível de vida à custa de muitos homens e mulheres que trabalham, também deve reconhecer que foi à custa dessas pessoas. Um Estado, quando sabe que não pode governar-se senão às custas dos contribuintes, então deve dar contrapartidas e animar os contribuintes para que eles possam sentir que estão a colaborar para o seu próprio bem e não só para o bem de algumas pessoas. Portanto, a taxa, a estatística pode falar por si e deveria ser interessante fazer um estudo nessa base, que nós ficaríamos a perceber realmente muitas coisas. Evidentemente que nós, aqui na Terra, viemos para aprender e somos pessoas complicadas, não somos pessoas simples. Às vezes não nos conhecemos muito bem, não sabemos quando é que vamos ter um impulso muito negativo que pode destruir as coisas e não sabemos também muito bem quando temos um sentimento muito positivo que pode equilibrar as coisas. E esta falta de conhecimento que nós acabamos por ter e esta falta de atitude leva a que a comunidade em si se desequilibre e isso vai proporcionar coisas estranhas, coisas que nós não gostamos e que às vezes criticamos, mas no fundo todos nós temos uma certa responsabilidade. É o que eu digo, nós temos que ser responsáveis e a responsabilidade é que vai fazer com que nós tenhamos uma postura mais coerente, mais correta e mais assertiva. Não é sem responsabilidade. Nós sabemos que hoje há muitas pessoas que querem ganhar dinheiro fácil. Ao começar por aí, essas pessoas deveriam ser tratadas, deviam estar sempre sob supervisionamento, até conseguirem compreender que precisa-se trabalhar. Mas não é dando a essas pessoas um ordenado mínimo de 200 euros, por exemplo. Eu estou a dizer euros, faz conta que é o mundo todo que existe euros, porque há pessoas que têm ordenados mínimos em determinados países que chega a ser 100 euros, por exemplo, ou 200 euros, não é? E elas têm que se resolver com esse dinheiro que têm. Evidentemente que os países com um maior conhecimento e uma maior riqueza deveriam de fazer então aí sim proporcionar uma evolução a esses países mais frágeis, o que não acontece, pelo contrário, muitas vezes dão-lhes um chouriço e querem deles um porco. Também acontece no nosso país, darem um pequeno chouriço e depois quererem que nós damos o porco todo. E isso, com as calças do meu pai sou eu um homem, eu quero saber se com as minhas calças eu serei um homem. Isso é que é importante, não é? Porque com as calças do meu pai sou eu um homem. Agora, eu quero saber se sou um homem com as minhas próprias calças. Então, as pessoas, quando não tiverem um nível de pensamento mais ou menos assim, não conseguem, de forma alguma, perceber determinadas atitudes sociais que acontecem, que são entendidas através da análise, do conhecimento, da observação e através da atenção que nós, de alguma forma, prestamos a nós próprios, porque se não prestarmos a nós próprios, não podemos prestar aos outros. E essa é a grande evolução que ainda se tem que fazer na Terra e que nós temos que fazer na Terra. E é por isso que nós vamos partir e vamos voltar novamente para aprendermos até conseguirmos um nível de estar na Terra, um nível mais elevado. E é por isso que depois há pessoas que espalham estas pandemias e outras pandemias que não são como estas, mas que também são altamente destrutivas, mas que são mais aceitáveis, é verdade,
E esta é aceitável porque ninguém quer falar a verdade, porque se as pessoas quisessem falar a verdade, não era minimamente aceitável a forma como isto apareceu na Terra e a forma como isto se está a desenvolver na Terra. De maneira nenhuma. Não estás, que todos possam ver, ler o que a El Santo nos escreveu, não deves sentir sentimento de culpa, tivestes um desaire porque também o julgastes, não é? Que isso te sirva de exemplo para nunca mais julgares ninguém, e o facto, estás a ver que descobriram o facto porque é que ele acabou com a sua vida, porque ele misturou os antidepressivos com o álcool. Misturou porque ele tinha necessidade de beber álcool, com certeza. Não sei, não analisei o caso, também não o posso dar, mas assim por cima da rama, posso dizer que realmente nós misturando a medicação, principalmente uma determinada medicação para a cabeça, não é? É morte pela certa, não é? Então, se ele tinha acesso ao álcool, tinha acesso aos antidepressivos, os antidepressivos foram receitados pelo médico, ele não tinha uma postura, um procedimento correto, ele deveria ter um problema a nível mental, neurológico, mental, e com certeza o psiquiatra dele nem sequer deu por ela só que ele estava depressivo e pensou, pronto, isto só está depressivo e afinal não estava nada depressivo. Tinha um problema que com certeza nunca ninguém chegou a saber que problema é que ele tinha. E não sabendo isso, não é? As pessoas, e a falta de compreensão das pessoas levou a que isso acontecesse, não é? Existem muitas formas de ver as coisas, mas com assertividade, nunca com conjunturas. Nunca conjunturas. Eu não vou pelas conjunturas. Eu não vou e se. Ou é ou não é. E nós. Pois, lá está. Ele é que se deveria sentir o maior culpado. Ele era o maior responsável. Portanto, nós temos que analisar as coisas não. O preto é preto, o branco é branco, e depois existe o castanho, o amarelo, existe o rosa, existe o laranja, existem muitas cores. E nós temos que analisar as cores todas, não podemos só o preto é preto e o branco é branco. Não, temos que analisar as cores todas que existem, não é? Até porque umas são formadas por outras, não é? Portanto, isso vai mesmo das pessoas, e as pessoas é que têm que ver. E pronto, ficou isto a conversa, não fiz a minha viagem. Tenho que a fazer outro dia. Eu vou fazê-la hoje ainda, mas para vocês faço outro dia. Eu vou passar à oração, porque tenho que me ligar a alguém e olhei para o relógio e realmente estou 1 minuto atrasado. Então vamos. Linhas do Ocidente, linhas do Oriente, linhas de todos os lugares, de todos os cantos, linhas de todos os planetas. Neste momento, juntai-vos numa só linha e formai um grande novelo de linhas. Espalhai sobre a humanidade inteira e sobre cada um de nós, cada linha que nós precisamos e a humanidade precisa para conseguir o seu equilíbrio. Vós, linhas do Ocidente e do Oriente, auxiliai-nos nos nossos momentos de crise e nos nossos momentos em que nós não conseguimos encontrar na nossa mente, principalmente, a coordenação e equilíbrio necessários para podermos realmente viver uma vida melhor, para podermos ser mais humanos, mais justos, mais compreensivos, mais honestos e para que possa o nosso lado negro ser trabalhado de tal forma que o nosso lado de luz possa funcionar muito melhor,
possa ser Ele o derradeiro vencedor em nossos corpos, em nossa alma, em nosso espírito. E é por isso que vós sois precisas, nós precisamos de vós, linhas do Oriente, do Ocidente, linhas de todos os lugares, e é por isso que vos invocamos a todas, para que vós formais o grande novelo, e esse novelo seja espalhado a essas mesmas linhas, uma por uma, espalhada por cada ser humano, por cada ser vivente neste planeta Terra, para que a humanidade comece a ter uma maior consciência da sua realidade e da sua identidade e possa dessa forma crescer, aprimorar-se, desenvolver-se, amadurecer e, sobretudo, resolver o que está para resolver, equilibrar o que está desequilibrado, que possa haver em nós todos uma forma mais coerente, uma forma mais verdadeira para connosco, se não quisermos ser para com o outro, ao menos que sejamos para connosco, porque assim já criamos uma barreira de luz e assim já podemos auxiliar-nos uns aos outros. Por isso, neste dia e nesta hora, vos invocamos desta forma, linhas do Oriente, linhas do Ocidente, linhas de todos os lugares, de todos os cantos da Terra e de todos os mundos habitados e de todos os mundos paralelos que se formem num grande novelo e que se espalhem pela humanidade inteira, por todo o homem, mulher e criança, e que aí possa vós, como linhas, envolvê-los e despertar neles o que melhor há em cada um, porque cada um de nós tem esse melhor, mas às vezes temos uma certa dificuldade, e é aqui a vossa intervenção, temos uma certa dificuldade em resolver aquilo que temos que resolver. Que sejamos esclarecidos por vós, linhas de todos os lugares, que sejamos orientados por vós, mas que sejamos nós, e essa é a nossa responsabilidade, nós os responsáveis por todos os nossos atos, e não estarmos à espera que vós, linhas de todos os lugares, façam o trabalho por nós, que sejamos nós próprios a fazer o trabalho. Toca nossas mentes, nossos corações, toca a nossa essência, toca nosso espírito, nosso ser, toca nosso corpo e nossa família, toca todos aqueles que se cruzam no nosso caminho e toca todos aqueles que nós ouvimos falar através de qualquer tipo de meio de comunicação. Que ao todos serem tocados, e se forem todos tocados ao mesmo tempo, se dá a explosão das emoções mais positivas em nós e da racionalidade mais positiva e construtiva e também do sentimento mais puro, todos os sentimentos, que é o amor por excelência, e o amor que muitas vezes é confundido por outros sentimentos que não são o amor mais puro de todos os amores. Todas as crianças neste momento precisam de vós, Olinhas, para que possam ser protegidos, porque uma vez que nós não temos a capacidade, ainda não possuímos a capacidade de os proteger, porque seguimos certos conceitos e certas regras e certos tratados e certas leis que muitas vezes estão formadas para um conjunto e um grupo de pessoas e não estão formadas para um todo, e que era necessário estar formadas para um todo. Nós sabemos que estamos na Terra para evoluirmos e é por isso que precisamos do vosso auxílio, ó linhas do Oriente e do Ocidente, ó linhas de todos os lugares e de todos os cantos, ó linhas da Terra, ó linhas dos mundos habitados, ó linhas do próprio universo. Juntai-vos todos, vós, linhas, e formai o grande novelo, e deste novelo saem as linhas para envolver toda a humanidade. Nós, neste momento, muitos de nós tendes a nossa gratidão, nossa admiração, o nosso afeto, o nosso carinho, a nossa compreensão
e também podereis usá-la em prol do nosso próximo, daquele que realmente está nas mesmíssimas condições que nós e em condições inferiores, e também daqueles que estão em condições superiores, porque todos na Terra são iguais, apenas estão em patamares diferentes, e vós o sabeis melhor do que nós, ó linhas do Oriente, do Ocidente, ó linhas de todos os lugares, todos os mundos habitados, todos os mundos paralelos, até do próprio universo. A nossa mais profunda gratidão nesta noite terrena e neste dia terreno, a nossa profunda gratidão à dualidade das coisas, porque é através dessa dualidade que se dará todo o nosso conhecimento. Aceitai esta simples oração como que se fosse algo mais do que uma oração, a energia emanada por todos, mas todos, aqueles que em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer hora do dia ou da noite, se unem para fazer e criar a sua oração. E pronto, dou por terminada a jornada de oração do dia de hoje, que é a 358ª jornada de oração. Às vezes, as coisas mais simples funcionam muito melhor. Não vamos complicar o que complicado está. Vamos simplificar, mas com responsabilidade, com amor no coração e, sobretudo, com uma consciência positiva e proativa e criativa. É o decreto que deixo para hoje para vocês. Umas santas boas noites, durmam bem, descansem bem, mas descansem profundamente, que muitos de vocês andam com os sonos perturbados. Que o anjo da paz deixe sobre vós e vos energize para que vós tendes realmente noites de sono profundo para poderes recuperar fisicamente e vos reequilibrar. Não se esqueçam, se lembrarem de todos aqueles que, porventura, eu não pronunciei, mas na minha mente passou e, portanto, estarei um pouco mais descansado, mas vós também podereis fazer isso. Que a cada um seja concedido o que lhe for devido, que a cada um seja concedido o que lhe for devido, e que a cada um de vós vos seja concedido o que lhes for devido. Bem-aja a todos, até amanhã e um abraço também do mundo, do universo mesmo, e um beijo para todos. Amor e gratidão. Até amanhã.